A adoração é inteligente, né? Em Salmo fala que diz todo ser que respire adore a Deus. Todo. Sino que, mesmo que fale o salmista dessa maneira, eu vejo assim, muitos hoje dizem, não depende do lugar, então não importa então a igreja também, né? Deus está em todo lugar, né? O importante é o coração sincero. Mas, e às vezes, o salmista fala isso, né? Salmo 150 fala isso, né? Todo ser que respire, louve a Deus, né? Mas a Bíblia nos mostra que nosso culto, próprio Paulo fala que nosso culto tem que ser o quê? Vivo, agradável, tem que ser um culto racional. Então a adoração a Deus está implícito o quê? A adoração a Deus é inteligente, tem que ver com conhecimento. E como eu falei, ninguém adora a Deus se não conhece. Não existe adoração sem conhecimento. E aí que muitos, às vezes, nos iludimos, né? Porque hoje se prega muito, já que Deus está em todo lugar, já que Deus é amor, não importa a religião, não importa o local, né? Mas Deus demanda de nós uma atitude. Como eu falo, a adoração é um ato de atividade, de envolvimento por parte nossa. Tá? Não é algo passivo, não é algo meros espectadores. Por isso que a Bíblia nos fala em Isaías 29:13, né? Porque o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Sabe? Olhando para essas passagens, e como eu falei no início, né, na introdução, nós sabemos e estamos acostumados àquilo. Como a única coisa que tem de graça foi a salvação. Que muitas vezes, como nós, como seres humanos, ainda muitas vezes não entendemos. Tanto que na eternidade ainda vamos estudar sobre isso, né? Mas tudo em nossa vida demanda, infelizmente, saber diferenciar qual a verdadeira adoração. E nesta noite, justamente, eu quero que vocês saiam deste recinto refletindo se nós estamos tendo o quê? Nossa parte, nós não estamos envolvendo nesse processo de adoração ou estamos tornando meros espectadores, né? Porque eu vejo assim, Deus nos ama tanto que o apóstolo Paulo fala, né, umas cartas dele, que o Espírito, ele intercede por nós. Mesmo, às vezes, em nossa atitude egoísta, ele transforma em coisas boas diante do Pai. Mas chegará o tempo, e Jesus falou no início do seu ministério, chegará o tempo em que não será neste local, nem em Jerusalém, que os verdadeiros adoradores, né, adorarão a Deus. E Jesus falou, e chegou a hora, né? Os verdadeiros, ou seja, quer dizer que existe falso. A própria Bíblia fala, né? Satanás conhece a Bíblia e treme, diz, né? Então, envolve que nós, como eu falei, não existe adoração sem conhecimento. Por isso que Paulo fala, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. E diz que nosso culto tem que ser um culto o quê? Racional. Hoje em dia, o Espírito de Profecia deixa bem claro que
não existe culto, não existe adoração sem a lógica, sem a razão esteja dentro, em meio disso. Mas hoje o inimigo nos leva a outro lado, a pensar que os cultos, a adoração a Deus é mero emotivo, né? Por isso que facilmente a gente chega à conclusão que Deus é amor. O importante, né? Não interessa a igreja onde eu estou, não interessa se eu não estudo a Bíblia, mas não existe adoração sem conhecimento. Como disse, como vou confiar em alguém que não conheço? Justamente isso que a palavra de Deus nos mostra, né? A adoração espiritual, a adoração também forma parte disso, tem que ver com alegria, né? Cantar em Colossenses 3:16, perdão, em 1 Coríntios 14:15, né? Fala isso que cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. Por isso que eu falo, nossa adoração sempre está ligada ao lado racional. Hoje em dia, infelizmente, o ser humano, eu vejo muitas vezes, nossa igreja, às vezes, você vê muitas vezes aquilo, onde a gente vem para a igreja, às vezes para assistir, quizás um cantante, mas nós nos tornamos meros espectadores. E todo culto é um culto de adoração a Deus. É o principal motivo. Mesmo em casa, quando eu faço meu culto familiar, tem que ser de quê? De adoração a Deus. E dentro esse é o principal motivo, e as outras coisas estão explícitas dentro, como o quê? O estudo da palavra de Deus. Colossenses, o apóstolo Paulo em Colossenses fala que, através que diz em Colossenses 3:16, né? A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando-vos e amoestando-vos uns aos outros. Ou seja, mesmo quando nós reunimos para estudar a palavra de Deus, é um culto de quê? De adoração. Às vezes eu vejo assim, pelo fato que os hábitos, né? A gente vem domingo, quarta, ou sábado, ou quizás todos os dias em casa, ou mesmo em meu culto pessoal, às vezes se torna um mero costume, a gente às vezes perde a noção desse verdadeiro propósito, que nossa vida tem que estar, vamos dizer, ela tem que estar ligada em sua totalidade em adoração a Deus. Por isso que Paulo fala que Deus demanda de nós que nós sejamos criaturas novas. Que fala? Em Cristo somos novos, né? Transformados. Então a verdadeira adoração, o preço da verdadeira adoração demanda de nós, seres humanos, quando aceitamos a única coisa que é de graça, que foi a salvação, demanda de nós que transformação. Demanda de nós que nossa vida seja voltada em adoração a Deus. Irmão, não interessa se eu não estou pregando, se eu não estou dando quizás um estudo bíblico, mas mesmo quando eu venho a este recinto, eu trago minha oferta, porque todo culto de adoração tem que ver com oferta. A gente pode olhar, né? Como disse antes do sacrifício de Cristo, oferecia a oferta. Nosso culto, nossa adoração não tem como não, porque é um agradecimento, uma gratidão por parte de nós. Pode ser que se expresse em oferta, pode ser que se expresse meu desprendimento, né? Meu coração, minha entrega diária. E muitas vezes isso, eu vejo assim, estamos perdendo um pouquinho o foco. Prova disso, a realidade de nossa igreja, né? E às vezes queremos ser bem-sucedidos espiritualmente, quando em realidade nós estamos ligados, como fala Cristo, né? Ligados na videira, né? Então, eu quero concluir dizendo que
possamos sempre lembrar-nos de que tudo, a verdadeira adoração existe em função de que também existe a falsa. Como isso, existem dois senhores, né? Ou como disse, quando nós estamos, ou não estamos adorando a Deus, estamos fazendo o quê? Adorando a quem? Não existe outra opção. Como disse, ou eu estou crescendo na vida espiritual, ou eu estou descendo. Não existe um termo meio, vou ficar aí estático. Infelizmente não é assim. E dentro do processo da salvação, tudo, até na Bíblia, pode ver, tudo tem um preço. Tudo tem que ver com nossa adoração a Deus. E tudo o que ocupe, não ocupe o lugar de Deus, né? Os ídolos. E às vezes muito falam, mas que ídolos temos hoje? Muito falam, o dinheiro. Será que o dinheiro é um ídolo? Não. Se fosse o dinheiro, a Bíblia não falaria, uma que mais fala sobre dinheiro. Nossos patriarcas eram ricos. O problema é que não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Ou seja, o amor é o vínculo, né, a virtude principal, porque Deus é amor. Mas quando nosso amor está vinculado para outras coisas que ocupem o lugar de Deus, aí sim. Então, que esta semana possamos ver que diariamente nossa vida tem que ser voltada em adoração a Deus. Diariamente. Tá? Nossa adoração tem que seguir o modelo bíblico. Né? Cristo nos chama, né, em 1 Pedro 2,9, Cristo nos chama e disse que 1 Pedro 2,9, vamos ler a última passagem para concluir. 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes de aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Concluindo aqui, como anunciaremos as virtudes de aquele que nos chamou, né, das trevas, se nós não somos verdadeiros adoradores? Que o Espírito de Deus possa estar conosco e nos faça refletir cada dia que Deus nos chama a ser verdadeiros adoradores. E nos chama, como fala Pedro, porque Deus nos escolheu. Nós somos geração eleita. Que promessa, né? E Deus quer que nós anunciemos essas virtudes. Né? Mas como anunciar? Como eu falo, não existe adoração se não conhecemos. Então, possamos pensar, meditar cada dia e permitir que o Espírito Santo nos ajude justamente a poder anunciar, né, as verdadeiras virtudes. Mas unicamente vai acontecer quando nós possamos ter sempre presente que Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. O Senhor possa abençoar o restante de semana. Amém. Vamos cantar o hino do Inário, o número 7. Número 7 do Inário. Sejas louvado.